folha de A4 eu consigo fazer 4 símbolos, né? Então, eu preciso observar qual é a habilidade. Ela tem habilidade para apontar? Ela vai só usar o olhar? Ela controla a cabeça? Ela faz algum gesto? A partir disso é que a gente vai pensar numa comunicação assistiva que funcione para ela, né? Então, eu preciso fazer uma avaliação. E aí, no momento da avaliação, eu vou retomar lá e compreender o que é comunicação, né? Porque às vezes eu saio intuindo, porque eu estou achando que aquele sujeito está comunicando, que aquele indivíduo está comunicando. E às vezes, se tratando de autista, ele não está nem dando conta que você está ali, visto que um autista, a princípio, não negligencia pessoas, né? É bem delicado eu falar isso, negligencia pessoas, porque, na verdade, ele está atento, mas ele está atento ao ambiente no qual também tem uma pessoa. Mas, às vezes, para ele não é fácil estar estabelecendo relação de comunicação com aquela pessoa, porque está na gênese do diagnóstico dele alterações de linguagem. Vocês conseguem compreender? Está na gênese do diagnóstico dele alterações sociais. Então, não é que ele negligencia a pessoa, é porque ele não dá conta ainda das pessoas que estão naquele ambiente, porque ele é invadido pelas informações sensoriais daquele ambiente, pelo som, pela luminosidade, pelos cheiros, né? Então, quando ele é sobrecarregado por todos esses canais sensoriais, o que é que acontece? Muitas vezes ele não dá conta do que para mim, para você seria essencial, que seria comunicar, estabelecer uma relação social, né? Então, eu preciso ter essa clareza. E, Paula, por que você repete tanto isso? Porque a gente tem o hábito de não fazer isto e depois colocar a culpa na comunicação alternativa que não funciona. Funciona não. Funciona não. Olha, eu boto milhões de figuras, ele não faz nada. Mas é porque talvez está faltando pré-requisitos para que isso aconteça, né? Está faltando pré-requisitos. É muito comum no idoso pós-AVE, pós-AVC, que é a mesma coisa, ele está depressivo, ele não quer se comunicar. É muito comum no idoso a fonoaudióloga infantilizá-lo, levar jogos infantis. Então, ele não se comunica, ele não estabelece uma relação, mesmo que seja não assistiva, ele não estabelece, por quê? Porque ele está se achando um bobo ali. E não é a culpa da comunicação não alternativa, mas é uma avaliação e uma sondagem do que é capaz para aquele indivíduo mal feita. Então, é por isso que eu estou remoendo nisso, porque a resistência ainda é muito grande para a gente ver comunicação alternativa dentro das escolas, né? Basta você visitar Afeto e você ver o quanto ainda eu preciso fazer a comunicação alternativa acontecer lá dentro, mas porque é difícil para a nossa sociedade entender uma outra forma de comunicação que não seja a fala, né? Então, pode-se perceber que ela deve ser feita de forma personalizada para que seja utilizada da melhor forma possível. Então, eu preciso personalizar muito, 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 muito. Eu acompanho uma criança, 12 anos, paralisia cerebral, microcefalia, autista, e eu acho que nós estamos com ela, com a comunicação alternativa, desde 2019 ou 2020, e a gente ainda não tem uma total desenvoltura, mas a gente ainda enfrenta o uso preferencialmente em terapia. E ela consegue dizer coisas, eu vou ver se eu gravo para vocês. Daqui é para a nossa segunda aula, eu vou ver se eu gravo ela, eu vou tirar o rostinho e vou ver se eu gravo ela conversando comigo, para que vocês tenham noção do quanto ela usa, mas do quanto ainda, e é uma pessoa que tem toda a condição, tem o melhor sistema de comunicação, mas o quanto inserir isso na nossa sociedade ainda é difícil. Então, como fazer o uso da comunicação alternativa, né?
A gente pode usar símbolos, né? São representações visuais, né? Ou auditivas ou táteis. Podem ser usados diferentes tipos de símbolos, objetos, né? Gestos, sinais de linguagem de sinais, fotografias, pictogramas, né? Que são aqueles bonequinhos, ou a própria escrita, né? Um exemplo são as pranchas de imagens, né? Que é o que eu estou falando. É o POD, é o PEX, né? A maioria de vocês já teve a oportunidade de pegar em algum desses recursos? Eu já. Eu escutei um eu já. Não foi? Ah, Cristiane levantou Já a vi a mão, a prancha. bichinha. Cristiane, sua mão está levantada, não é? Se quiser falar, eu vou fechar só minha câmera para ver se eu pego uma pasta para vocês aqui. Deixa eu ver se está fácil. Se não, da próxima vez eu levo a prancha de comunicação. Tá aqui, sim, bem fácil. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui, porque eu não estava vendo. Chat. Cristina, pode fazer sua pergunta. Cristiane. Ó, gente, essa aqui é um tipo de prancha de comunicação, ó, com símbolos. E percebam que aqui tem uns quadradinhos vagos, ó, para eu colocar, ou a pessoa colocar o que quiser. Esse é um livro do POD, né, que eu vou levar para a gente olhar lá. E tem isso mesmo sendo no iPad, que aí eu vou tentar ver se o meu pega, porque eu acho que a nossa aula, o novo, não tem chegado ainda. Eu comprei um novo justamente para pegar. Mas eu vou ver se o velho pega. Porque o velho eu acho que não vai falar, mas vocês vão entender que no aplicativo mesmo, ele fala. Então, aperta aqui e aí sai o som do que a criança quer dizer. Hoje mesmo, o meu último paciente de hoje, antes de vir para cá, ele estava com POD e eu fui mostrar uma outra pessoa o POD, que não conhecia. E aí eu disse assim, fala para mim o que você quer. Aí ele, mamãe, quero mamãe, porque ele já tinha escutado que o carro tinha chegado, né? Então, fala mesmo. Eu digo, então diga aí para mim o que você quer. Ele foi na aba e mamãe. Então, essa seria o que a gente poderia fazer com símbolos. E aí eu vou mostrar para vocês depois um Professora, site que Oi, 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 oi. licença. Eu estava um Oi. pouco desatenta quando a senhora falou sobre esse é um aplicativo, não é isso? Esse que eu acabei de mostrar é a prancha do POD. Chama POD, é um sistema de comunicação. A gente vai ver aí. Ele tem nessa forma de baixa tecnologia impressa e ele tem a de alta tecnologia, que é um aplicativo. O grande problema dele é que ele termina segregando porque ele só é do iOS, ele não está no Android. Então, ele termina sendo, né, segregando as pessoas. Mas, para mim, é o que eu estou trabalhando mais atualmente, para mim é o melhor. Atualmente, né? Ah, Inclusive, eu soube agora há pouco que o PEX está lançando uma versão virtual. Saiu essa semana no Instagram essa versão virtual do PEX. Eu ainda não conheço, não sei como seria, porque o PEX tem a troca de figuras, né? Então, eu não sei como seria a versão virtual. entendi. É porque eu tenho um aluno que ele tem 2 anos e ele não fala nada, ele só ri. Mas entende o que a Sim. gente fala. Sim. Eu acho, guarda, Maiara, me retoma isso, porque tem uma alternativa que são os chaveirinhos de comunicação. Como ele é muito novinho ainda, né? Então, tem os chaveirinhos de comunicação que eu posso até passar para você.
na nossa aula, eu posso passar para você o arquivo. E aí, esse chaveirinho, ele tem várias palavras. Eu vou mandar um vídeo. Eu vou botar aqui para eu usando esse chaveirinho. Chaveiro de comunicação. E aí, o que é que eu faço? Sabe aqueles cordõezinhos que a gente usa de crachá? Eu tô Sim, sem sim, nenhum aqui, sabe? sei, Eu ponho o cordãozinho no meu pescoço com o chaveirinho aqui, certo. uma argolinha de chaveiro. E aí eu vou modelando para a criança, quando eu imagino que essa hora é hora de água. Aí eu falo, você quer água? Água, titia. Aí pego a água. É que eu não estou com ele aqui. Amanhã pela manhã eu vou atender essa criança, eu vou fazer um vídeo. E aí sei lá, tá na hora de brincar, vamos brincar. E aí eu acho que era um estímulo, ela ficava como aumentativa, seria alternativa para ele não entrar em comportamentos interferentes, já que ele é muito novinho, a gente ainda não sabe se vai chegar a falar, né? É, Porque sim, ele, tudo que a gente fala, ele entende. Se é para sentar, usar o banheiro, brincar, tudo ele entende. Mas aí o falar, ele só ri. isso, como a gente não sabe, é muito novinho ainda, pode ser. Existe uma corrente até que defende que a gente teria um cérebro um pouco maturacionando mais devagar no TEA, né? É como se a gente tivesse sempre alguém um pouco mais imaturo do que a idade cronológica, né? Então, talvez a gente vai dando esse... sim, Sayonara, compartilho, com certeza. É só me cobrar, certo? Na aula da gente. Na sexta, antes da aula, eu mando mensagem cobrando. Pronto, pode me cobrar. E ele vai estar aqui no meu celular, só me lembrar lá. Pronto. Professora, compartilhe agora. Eu, pimba, compartilho, porque já vive no meu celular, tá certo? Tá certo. Obrigada. De nada. Então, aí o último parágrafo desse slide, ele diz justamente o que eu já falei para vocês, que a gente precisa ficar atento que usar sinais não é a mesma coisa que usar a língua de sinais, né? Porque a língua de sinais, ela é uma língua, né? E quando a gente está usando alguns sinais, alguns gestos, a gente está usando comunicação, né? Então, os símbolos pictográficos, né? Que é só aqueles bonequinhos, né? Lembra que dentro dos símbolos eu falei que os símbolos poderiam ser fotografia, né? Escrita, objetos, mas tem os símbolos pictográficos, que são bonequinhos e que a gente acha nesse. Gente, anote isso: Portal Arasaki. Não deixem de entrar lá e explorar. Você tem a alternativa totalmente traduzida para o português brasileiro, e é tudo de graça, e tem toda uma biblioteca do que você quiser formar uma prancha de comunicação. Então, não deixe. Lá na nossa aula, a gente vai entrar junto no Arasaki, mas quem quiser já explorar, explore, porque é uma coisa. Eu usava muito na ACD, muito, porque um outro que a gente tem é o Board Maker, que tem os símbolos, mas é caríssimo, é comprado. E aí veio o Arasaki e quebrou as pernas do Board Maker, porque você consegue montar tudo que você montava no Board Maker. Claro que o Board Maker é mais fácil, porque já tem a tabelinha, a matriz. Mas, para quem não pode comprar um Board Maker, faz a matriz e inventa lá. E eu usava muito, minha gente, na CD, de grátis. Né? A gente sabe disso, né? Que o mais fácil para a gente ensinar é no concreto, né? Não é nenhuma novidade, né? Depois a gente vai para a miniatura, a fotografia, porque tem o objeto real, né? Eu ainda faço muito isso. Ao invés de usar, vamos ver, deixa eu ver aqui na pranchinha uma coisa. Ao invés de usar um sapato, não sei se vocês conseguem ver, né? Mas ao invés de usar esse sapato, eu uso o sapato da criança, a fotinha, né, do sapato da criança. Ah, tá aqui. Em vez de usar o quarto como a cama, que seria o símbolo, eu uso a foto do quarto da criança, né? Eu vou tirar a foto dessa prancha da minha pacientezinha
onde a gente tem prancha com fotos reais. A gente tem, por exemplo, ela diz assim, no Pod, só que no iPad. Ela diz assim, vamos ao lugar da casa? Aí tem a foto dos lugares da casa. Ou então ela diz, vamos a algum lugar do prédio? E aí tem os lugares do prédio, a piscina, a sala de dança, a sala de jogos, e são fotos reais. Então, claro que a primeira forma de ensino é o concreto, e a gente aos poucos vai se distanciando cada vez mais. Uma grande vantagem do POD, que é isso que eu acabei de mostrar, é que ele trabalha com localização. Então, a figura está sempre no mesmo local. E aí, muitas vezes, a criança decora pelo local e o reforço que recebe, e não exatamente pelo a imagem que está vendo. E quando a gente vai modelar, no caso dessa criancinha pequenininha, às vezes eu não preciso estar preocupada se ela está sabendo que eu estou apontando para um copo. E vai depender do meu objetivo. Porque, por exemplo, eu estou com uma bebê agora de 3 meses atendendo. E eu estou orientando, né, o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai deixar de trabalhar, e aí vem o balbucio, e do balbucio vão existir as primeiras palavrinhas. Vocês hão de convir que aos 6 meses ela não vai saber que TT é peito da mamãe. Ela não vai saber, né? E daqui que ela saiba o que é peito vai levar muito tempo. Mas ela sabe que onde está o TT, ela sabe procurar o TT, ela sabe o prazer que o TT dá, porque a barriguinha dela fica em paz. Então, nem sempre eu preciso saber exatamente o objeto. Quando eu estou ensinando, a princípio, faz parte do ensinar descobrir que aquilo é aquilo. Vocês me entendem, né? Vamos mais para frente. Chegando nos 8 meses. 7 para 8 meses. 8 meses. A criança não sabe que o papai é o papai. Mas a criança sabe que a mamãe faz muita festa quando aquele indivíduo chega, que ele escuta aquele indivíduo desde a barriga, que aquele indivíduo é muito engraçado e que a mamãe sempre diz: olha o papai, olha o papai, olha o papai. E aí, um belo dia, ele faz papá. E aí, todo mundo se alegra, todo mundo fica louco. Ele chamou papai, olha o papai, digo papai. E aí, ele descobre que aquele cidadão que é tão legal, que todo mundo faz festa, se chama papai. Minha filha chamou por muitos anos o pai dela, meu marido, de seu pai. Anos. Minha tia até dizia assim: eu vou para casa mais cedo, que seu pai está chegando. Minha menina ganhou o nome de seu pai. Porque eu acho que eu dizia tanto: vai chamar seu pai, diga a seu pai, olhe seu pai. Que ela passou muitos anos chamando seu pai. Então, até que ela descobriu que o nome não era seu pai, o nome era pai. O seu era só o pronome, né? Então, eu posso fazer esse mesmo caminho de desenvolvimento da linguagem com o meu aluno, com o meu paciente, com o meu cliente, na comunicação alternativa, né? Então, óbvio que tem esse caminho do concreto até o pictograma, mas uma boa sondagem, uma boa avaliação me faz escolher o que é que eu vou usar, voltando àquela mesma coisa. A gente usa, uma pessoa pode se comunicar de maneira alternativa sem utilizar nenhum auxílio externo, é o que a gente acabou de dizer, que são as não assistivas, né? Os recursos mais utilizados por elas são os próprios objetos, mais utilizados com crianças, né? Mas eu posso usar os cartões de comunicação, que é o que eu estou propondo para essa criança pequenininha. Eu posso usar as pranchas ou cadernos, que é exatamente o que eu estava mostrando aqui. Eu posso usar os símbolos soltos, né? Que é o que é usado muito no PEX, e o que eu vou propor. É porque no chaveiro não está exatamente solto, né? Enfim, essas pranchas de comunicação que abre e permite que a pessoa converse utilizando sujeitos, verbos, é bem interessante. Eu não uso mais elas, mas já usei muito. E eu queria falar sobre esse eye gaze, né? É um laser point, né? Que eu vou até anotar aqui o nome da menina que usa. Eu vou botar pediatra, porque aí eu vou me lembrar, para ver se tem algum vídeo dela. É um laser point
onde a pessoa se comunica com o laser point, né? Então, bota um capacetezinho, uma viseirazinha, tem uma pontinha de laser e ele vai, né, com os olhos olhando para os pontos que ele está comunicando, né? Então, é algo que, inclusive, nesse último congresso que eu fui, eles estão usando nos Estados Unidos, parece que isso vai sair em algum momento, já está em fase de sair. Só um minuto, gente. Só um minutinho. Eu vou ver se minha cadelinha para de latir, porque está me desconcentrando. Vocês estão ouvindo? Certo? Também me interessei pelo chaveiro. Maiara já botou aí o Arasaki. Perfeito. Nesse último congresso, doutor Gadia, o congresso foi em Natal. Doutor Gadia é um neuropediatra do filho do Marcos Mion. E eu fui para esse congresso só porque eu queria encontrar com ele, minha gente. Sabe, Tietá? Eu estava com vontade mesmo. E ele é um doce. Eu tive a oportunidade de falar com ele, eu fiquei chocada, assim, com a simplicidade dele. E aí ele trouxe um machado e no futuro breve, eles estão querendo fazer rastreio de TEA através do Aegai, né? O que se descobriu é que, isso aí já sabia, não é novo, que o TEA ele não olha para os locais que dariam a ele condição de decodificar a imagem que ele está vendo. Então, se fez um estudo onde pessoas não TEA, elas olham para determinados pontos de imagem que faz elas completarem o que elas estão vendo e criarem ali um conceito, né, uma leitura do que elas estão vendo. E aí, pessoas TEA não faz esse caminho que eu faria, por não ser TEA. Então, eles estão tentando que isso seja um mecanismo de diagnóstico para TEAs, usar o eye gaze para poder fazer o diagnóstico, ou seja, você não olha para os lugares que deveria estar olhando, você está em risco de ser uma pessoa que não vai desenvolver relações sociais e linguagem de forma a contento, né? Então, é bem interessante. Os comunicadores de voz gravada, bem interessante, minha gente. Eu tenho um, mas eu já botei aqui para levar para vocês. Eu tenho um muito pequenininho, mas existem enormes, que são bolinhas assim, que eu vou tentar achar aqui. Comunicadores, vou botar para vocês olharem. São bolinhas que você grava o som da voz ou uma mensagem. Nesse perfil dessa menina que a mãe é médica, tem muitos comunicadores. Então, você marca, você diz assim, hoje eu fui para o parque. E aí, você conversando com a criança, você pergunta assim, o que você fez hoje na escola? E aí a criança bate com a mãozinha no comunicador e aí a professora marca, né, grava, né? Então, por exemplo, você manda um comunicador e a professora grava. Hoje fomos ao parque. E aí, quando a criança chega em casa, uma criança com paralisia cerebral, até um autista mesmo, que só consegue ainda fazer esse tipo de coisa, e aí, o que você fez hoje, filho? Aí ele, nossa, você foi para o parque, que coisa legal, você brincou com fulano, brincou com segundo, né? Então, os comunicadores de voz, eles chegam a gravar 32 mensagens, né? Enfim, e aí ali já vem outra mensagem no segundo toque. Deixa eu ver se eu acho aqui, não estou achando. Comunicador de voz. Está saindo outra coisa aqui, que não é o que eu quero. Mas eu levo para vocês também. É umas. Achei. Pronto.
Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Como é que eu paro, meu Deus, que não está parando? Ah, já está parada, né? Sim, sim. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui no celular. Olha, tá vendo os botões? Na Amazon. Conseguem ver, né? Então, nesse caso aqui, são 6 botões. Mas tem mais barato. Tem alguns bem baratos. Muitos desses acionadores são usados com cães, vocês acreditam? Eles. Cristiana Andrade e Jussiene Paulino levantaram a mão. Falem, meninas. Pode falar. Estou no aguardo. Não? Ninguém? Então tá bom. Então vamos lá. Então, os tablets, né, ou os smartphones, né, e os computadores também. Esse eu não conheço, já vi. É para pessoas assim, ou adultos, ou pessoas pós-AVE, né, que já usam digital. Como é isso, menina? Esse negócio que tem as letras no computador? Teclado. Usam teclado para. Professora, Oi, querida. licença. Cleópatra fez uma pergunta nas mensagens do chat. O Foi. rastreio pelo olhar é para detectar o TEA? Sim, existe uma tendência, ainda não chegou isso a nível de Brasil, mas está chegando sim. No último congresso que eu estive em julho, no CINDE, doutor Gadia trouxe isso como uma promessa de diagnóstico de TEA, né, de um instrumento de rastreio, não seria diagnóstico, mas seria um instrumento de rastreio que já deixaria sinalizado uma possibilidade. Sim, sim, sim. Mas ainda isso tudo não está só restrito ao estudo, não está só em laboratório, já está em vias de chegar à comunidade, mas ainda não chegou. Licença, Entendeu, professora. Cleópatra? Professora? Oi? Mas a senhora acha que não vai ser complicada essa forma de rastreio, porque existe, falando de suporte, né? O suporte 1, ele consegue olhar, ele consegue se concentrar em algo quando ele chega no ambiente. A senhora não acha que vai ser complicado Não por se. isso? Não é olhar, escanear as imagens como a maior parte da população escaneia. Não é olhar, não é contato visual. Não é sobre contato visual, é sobre escaneio de imagem. Então, mesmo a pessoa nível 1 de suporte, ela não escaneia as imagens das mesmas formas, da mesma forma que a gente escaneia, porque existem dificuldades sociais e de linguagem igual não. Existem dificuldades de linguagem e social presentes desde o nível 1 até o nível 3. Então, é nesse sentido. Obrigada, Não é, entendi. entendeu? Não é o contato visual, é o escaneio da imagem. Por isso que ela é autista, porque ela não conecta-se com o ambiente da mesma forma que eu me conecto, mesmo ela sendo nível 1. Mesmo ela sendo nível 1. Então, por exemplo, nos estudos dele, pois não? Boa noite, prof. Oi, amor.
Prof, e a questão assim de uma aluna com mutismo seletivo? Ah, Como mutismo a gente seletivo. pode. É. Assim, ela não fala nada na escola, mas em casa ela fala tudo, sabe? Aí Aí já é o que outra. eu tento. O que eu tento fazer com ela em questão da comunicação, eu até quando a colega falou aí a questão do menininho de 2 anos, que ele só faz rir, me lembrei muito dela, porque a comunicação que ela tem com a gente é isso, é um sorriso no rosto e pronto, acabou. Mais nada. Aí, para eu trabalhar com ela na sala de recurso, eu faço o seguinte, eu pego um texto, leio, aí eu seleciono as figuras que vai a questão do personagem principal, sabe? Os personagens que tem, e peço para ela identificar para mim através dessas figuras. E se tá bom, se tá ruim, um legal, se tá bom, né? Se não tiver bom, um legal para baixo. É o que a gente mais consegue, assim, no mais nada. Ela não fala um bom dia pra gente. O mutismo seletivo é muito complicado, Márcia, porque é muito do desejo, é muito da condição psicoafetiva, né? Então, é muito complicado, não tem, eu não sei nem o que te dizer, porque não perpassa por uma inabilidade, por uma falta da habilidade, mas perpassa por uma dificuldade em usar aquela habilidade naquele ambiente, né? Sim. É, Então, assim, a mãe muitas dela vezes já não falou é o. várias vezes, sabe? Que ela em casa fala Hum, tudo. Ela já foi minha aluna quando eu era bem novinha, já era pré-2, infantil 5. Ela vez falou assim, tia, aí nesse momento eu não tinha muito assim, a questão do conhecimento, né? Aí eu fiz uma festa com ela. Eita, Duda, tu falou tia. Pronto, a partir daí ela não disse mais nada de novo. pois é isso que eu estou dizendo, é da ordem do emocional, né? Da ordem do psíquico, né? Então, não é da ordem do recurso que está faltando, né? Lembra daquelas etapas, eu vou voltar lá na apresentação. Lembra daquelas etapas, intenção, ó, vou voltar lá para a gente ver. Não é da ordem do recurso, não é da ordem do neurológico que está faltando, né? Ó, vou voltar lá, naquele. Opa, passou. É desse aqui. Ó, é da ordem, ó. Necessita ter uma razão, necessita ter algo para comunicar, necessita de um meio. Não é um meio, ela tem a fala, né? Necessita de condições favoráveis, um contexto. Olha onde falha. Se é o contexto da escola, ela não quer, né? Necessita de pessoas, um parceiro. Se você é a parceira, ela não quer, ela quer a parceira mãe. Necessita de comportamentos interiores. São comportamentos interiores que estão dificultando. Porque a capacidade neurocomportamental ela tem. Ela fala, né? Ela tem a boca funcionando, o cérebro funcionando, as pregas vocais funcionando, mas ela tem toda outra dificuldade. Então, é muito difícil, Márcia. Realmente precisa de uma intervenção terapêutica, né? Com uma psicóloga ou até mesmo com uma psiquiatra. Obrigada, professora. Nada, querida, né? Mais alguém? Jussiene. Cristiane. Mãozinhas levantadas. Tem pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos lá. Opa, estratégias, né? A gente já falou também sobre isso, Ô, né? professora, licença. Pois não. No caso, assim, a gente como pedagogo, professores, né, na escola, se uma criança não iniciou com um acompanhamento com neuro, com fono, mas a gente já pode iniciar a questão da comunicação alternativa com ele, né? Uma criança Pode. que a gente já desconfia, porque tem uma criança lá que a gente já conversou com a família, ela já está procurando, sabe? Ele tem a questão da ecolalia, tem a dificuldade da fala,
A gente já pode fazer a questão Ó, que minha é bebê só tá batendo aqui. lembrar que durante a época da pandemia se usou comunicação alternativa dentro do hospital. Ela não precisa de um diagnóstico para ser usada. Ela precisa de uma percepção de que a comunicação que está acontecendo está insuficiente para se estabelecer relações sociais naquele ambiente. Então, ela não precisa necessariamente de um diagnóstico. Eu uso comunicação alternativa quando eu saio daqui para Bagdá. É uma brasileira que vai me receber lá. E eu escrevo, não é uma brasileira que vai me receber lá, mas eu escrevo o meu nome para poder ela saber que sou eu. É uma comunicação alternativa. Ela vai decorar, eu falei Bagdá porque a letra lá não é diferente, né? Aquelas cantos de lá. Então, China. Ela vai decorar o pictograma que escreve Paula, né? E vai fazer pareamento. Chegou a pessoa que eu estava esperando. Então, é isso que eu preciso, eu posso utilizar a comunicação alternativa quando eu tenho esse tipo de necessidade. Então, vocês podem sim, devem, vocês vão minimizar comportamentos interferentes causados por falta de comunicação, por falta de habilidade em comunicar o que quer, precisa ou deseja. Então, sim, né? Agora, tem que se ter boas estratégias, né? Elas são as brincadeiras e atividades escolhidas para implementar olha que já mudou aí, ó, que podem começar com brincadeiras de faz de conta, criando cidades de brinquedos, interpretando história, deixando a pessoa escolher músicas no celular ou no tablet. Durante a pandemia, que a gente começou a atender online, a gente fazia muita musiquinha com comunicação alternativa, onde era para completar música lacunada, que na escola é tão comum, né? Então, a gente fazia muito. Aí, aqui, a gente vai passar um pouquinho rápido sobre eles, porque aí vai vir a definição deles, que a gente vai ver isso na aula prática. Sistema de troca de figuras, aí vem explicando tudo o que é. E o POD, né, que é esse que eu mostrei o livro, né, que é de baixa tecnologia, certo? Opa. Pronto. E aí a gente deixa essa parte dos 2 sistemas de comunicação mais utilizados com autistas, para a gente ver na parte prática, porque a gente pega, né, olha, pratica, né? E aí a gente vem para o porquê a comunicação alternativa no autista, como, né? Então, eles não conseguem falar, né? Eles não são bons comunicadores justamente pela gênese, né, do diagnóstico, né? Se a gente for para o DSM-5, a gente vai ver lá que é dificuldade de linguagem social, né? E, às vezes, quando é um nível 1 de suporte, ele fala muito rápido, ele fala sem amplitude, né? E aí são essas pessoas que vão se beneficiar dentro do autismo da comunicação alternativa. Ou seja, de nível 3 a nível 1, pode ser que em algum momento eu precise usar, né? Então, ele traz melhor desenvoltura para a criança, já que se comunica e dá mais confiança também, né? Ele proporciona desenvolvimento cognitivo, né? Porque a comunicação, a linguagem é um catalisador do cognitivo, né? Não é à toa que muitas crianças desenvolvem é difícil eu dizer isso, mas botem aspas e entendam. Crianças com a trissomia 21, por exemplo, crianças síndrome de Down, elas nasceram com um potencial, claro que existe um comprometimento ali, mas com um potencial que se torna subaproveitado se a gente não desenvolver com ela algum tipo de comunicação para ensinar habilidades acadêmicas, né? Se a gente não encontra essa forma, a gente vai fazer com que o cognitivo decline
por falta de como acessar esse cognitivo e fazer esse cérebro crescer e fazer essas conexões neuronais aumentarem, para que não venha a polda neuronal e leve tudo que não foi utilizado. A verdade é essa. Então, uma comunicação, ela potencializa o desenvolvimento cognitivo. Por isso que a gente tem responsabilidade de introduzir algum tipo de comunicação o mais cedo possível para que esse cérebro esteja sendo estimulado a pensar, a intuir, a imaginar, né? Uma outra coisa que introduzir uma comunicação alternativa nos proporciona, acalma a pessoa, né? Uma vez que ela consegue ser entendida e se expressar com mais facilidade, evitando o estresse. Então, dentro do autismo, ou dentro, pronto, essa criança que, eu acho que foi Márcia, né, que me perguntou, que ainda não tem um diagnóstico, o que é que você vai fazer? Você vai acalmá-la, porque ela vai se sentir validada, né? Ela vai entender que você está entendendo-a. Ela não vai ser negligenciada em suas necessidades por falta de dizer exatamente o que está sentindo, né? E olha a última, ó, proporciona inclusão na educação, né? Na verdade, a gente escreve a última, mas é óbvio desde a primeira que o objetivo seria a inclusão, né? Então, como é que eu vou saber escolher o que é que eu vou usar? Né? É isso que a gente vai discutir na aula prática. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber escolher? Né? Então, primeiro, tudo começa por uma excelente avaliação. Volta lá na menina do mutismo seletivo. Vai ser muito difícil um sistema, porque ela não quer. Claro que não é ruindade, ela não quer porque ela não quer. Ela não quer porque existe um trauma, porque existe algo que aconteceu, porque existe uma história. Mas quando eu vou avaliar, o que eu descubro é que eu posso dar todo e qualquer. Eu posso comprar o tablet mais caro, o iPad mais caro, entregar ela com um sistema mais evoluído e robusto, e mesmo assim ela não vai fazer uso, porque ela sofre de algo que é de ordem psíquica, né? É importante trazer, é o que a gente está acabando de fazer aqui, é importante traçar o perfil comunicativo atual da criança, da pessoa. Né? Qual é o perfil comunicativo atual da pessoa com mutismo seletivo? É de negligenciar a intenção, né? É possível saber qual é o mais indicado de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? E uma coisa bem interessante que tem nesse parágrafo que a gente precisa ficar bem atento. Existe uma hierarquia. Eu vou anotar aqui para a gente poder retomar esse tema. Hierarquia de desenvolvimento dos subsistemas da linguagem. Então, primeiro o que a gente usa é a pragmática, é a conversa da gente, né? Depois a semântica, é o nome das coisas, né? Depois a sintaxe, que é como junta isso tudo, né? Como é que eu junto o nome para me tornar compreendida, né? O que acontece é que, às vezes, a gente pula essas etapas, né? Estimulando primeiro a eu quero biscoito, eu quero banana, primeiro a sintaxe, né? Mas o aprendizado correto, primeiro, é a criança aprender as sílabas, depois as palavras, depois duas palavras juntas, para somente então ela chegar na frase. Mas o que é que acontece com a gente? Quando a gente se dá conta que a criança está sem linguagem, ela já está com 2, 3 anos. E aí a gente já quer que ela pule do nada para a frase. A gente esquece que aconteceu lá com os 7 meses só as sílabas, né? Depois as palavras, porque ele começa pá, 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 papai, papai dá não, sai daqui, né? Começou com tudo isso, para depois vir uma frase. Então, nesse sentido, é possível que aprenda também a comentar, a responder, mas só depois, e assim por diante. Só que quando a gente se dá conta que ele está com ausência de linguagem, a gente quer correr. E por que esse parágrafo longo aí explicando isso tudo? Porque se eu botar o tal do chaveirinho, que são só palavras, para ele pelo menos ir apontando. E se ele um dia me solta, no chaveirinho tem, ai meu Deus, água. E se um dia ele me solta a, eu dou pulos de alegria.
porque é esse o caminho. Paula, vai levar anos. Ah, tudo bem, vai levar anos. Porque levou anos para minha filha típica. Levou anos para Paula Torres Campos falar. Só que eu estava dentro do padrão de desenvolvimento. E aí, esses anos, eles foram comemorados. E na aquisição de linguagem, esses anos, eles vão acontecer também. E a gente torce e trabalha para remir esses anos, diminuir estes anos, mas sabendo que eles vão levar esses anos. Essa semana, uma criança minha, uma paciente que eu acompanho, passou por uma revisão com uma grande médica para mim, né, aos meus olhos, que é a doutora Vanessa Vanderlin, em Recife. Essa criança, ela está comigo, eu creio que há 4 anos. Eu creio que é isso. E hoje essa criança fala fluentemente. A gente não sabe o diagnóstico dela ainda, a própria médica tem dúvida se é um TEA nível 1 ou um TDAH. E a gente ainda tem dificuldades de linguagem. E na mensagem que a mãe nos passou, que eu sempre peço o retorno, como foi a consulta? E a mãe dizendo que desanima, que se cansou. E é fato, é isso que acontece. Desanima, cansa. Mas a gente precisa, e ela agradecendo que a médica gostou muito do resultado, acha que está no caminho certo, não mudou nada, e ela agradecendo e dizendo que durante esse percurso passou pelo cansaço, pelo desânimo, mas que bom que a gente está no caminho certo. Então já vão esses anos inteiros, né? Ela está com 6, e eu acho que ela chegou para mim a fazer 3, então ela deve ter perto de 4 ou 4 anos de terapia. E a gente ainda tem, por exemplo, ela não consegue resolver conflitos. Essa semana, ela queria os utensílios, assim, pratinho, copinho, para montar na mesinha dela, que ela estava brincando de boneca. Aí ela dizia assim, o lanche, tia Paula, o lanche. Eu disse, sim, o lanche, certo. Não estou entendendo, você está querendo dizer o quê do lanche? O lanche, o lanche. Aí ela olhou para mim e fez, eu não sei dizer. Aí eu disse, mas eu preciso que você me diga, porque eu não posso também adivinhar. Eu não sei adivinhar, fulana. Aí ela disse, eu posso ir pegar? Eu disse, não, eu gostaria que você dissesse. Aí vai ficar muito fácil. Você não sabe dizer, eu não sei adivinhar, e agora você vai pegar. Que negócio fácil. Eu vou facilitar um pouco para você. Eu vou lhe mostrar a caixa. Será que você consegue, olhando, me dizer? Aí ela olhou, eu mostrei a caixa, né? Aí ela olhou e disse, não está aí. Eu disse, pois é. E você queria que eu adivinhasse. Veja que coisa complicada. E aí, assim, foi a terapia. Porque se for um TDAH, que é o que eu acredito que ela seja, ela precisa encontrar solução, ela precisa se regular, ela precisa botar a função executiva para trabalhar, planejar. Então, é sobre isso da linguagem que a gente precisa compreender um pouco. Eu entendo, eu sou fonoaudióloga, para mim é muito mais fácil, mas a gente precisa ter pelo menos uma base de como começar, de como não dizer que não dá certo. Não precisa ser expert, mas também não precisa desistir na primeira tentativa. Precisa compreender que existe um percurso, né? Que talvez o percurso esteja errado. Vamos reavaliar o percurso, vamos buscar uma literatura, vamos fazer um curso, né? É sobre isso. Não é ser expert em linguagem como uma fonoaudióloga seria. Eu acho que vocês me entendem, né? E aí aqui a gente vai chegar no outro ponto que a gente vai utilizar mais na segunda aula, que é como fazer uma prancha de comunicação. Eu acho que eu gostaria que a gente... Como fazer uma prancha? Eu gostaria que a gente saísse de lá tentando, pelo menos, se não conseguirmos cada um criar uma prancha, mas a gente, na nossa aula, estabelecer a criação de uma prancha para que isso saia na cabeça da gente como fazer na nossa labuta, né, no nosso dia a dia. Então, como fazer uma prancha de comunicação alternativa? Para produzir um recurso de comunicação alternativa como a placa, é preciso um sistema de imagens que sirva para representar conceitos ou ideias de forma verbal ou visual. Vai lá no Arasaki. Para isso, deve-se utilizar os símbolos gráficos, sobre os quais comentários a gente comentou anteriormente. Eles precisam de identificação própria, de forma que possam ser agrupados de acordo com o que eles representam. Então, eu vou ter uma prancha de
comida. Eu vou ter uma prancha de banho. Eu vou ter uma prancha de passeios, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, corpo. Aqui nesse livrinho, ó, tem a prancha. Vejam se estão vendo, do corpo. Então, abaixo tem o nome, ó, corpo, e aqui está agrupado tudo do corpo, né? Bumbum, dedo, pé. Vocês conseguem ver? Braço, né? Então, é sobre isso. A prancha pode ser feita com uma pasta do tipo arquivo ou outro tipo de material que você ache de interesse prático, né? Então, na nossa aula prática, a gente vai tentar transitar por esses dois sistemas, o POD e o PEX. Eu vou levar a pranchinha de PEX e vou levar a pranchinha do POD, né? E eu queria que vocês me fizessem um favor quando terminasse. Eu não sei se eu estou inserida em algum grupo que vocês estão, mas eu queria que a gente fizesse uma lista juntos do que eu preciso levar para vocês na aula prática, certo? Então, eu quero que vocês anotem aí para haver uma cobrança para que eu não esqueça. Os vocalizadores, chaveiro, araçá que já acharam, né? PEX e POD. Combinado? Eu não sei se eu estou nesse grupo, amiga. Mas eu vou botar aqui. E a pessoa que ficou de me cobrar, me lembrar na sexta de noite, vai assumir essa responsabilidade. Eu acho que foi. Foi eu. Deixa eu anotar. Pronto! Então, Eu você. chaveiro de comunicação, eu já anotei. O Ó, aplicativo Pod, eu também já anotei. PEX, Porta-abraça, é isso aí mesmo. O bota pasta porta-abraça, PEX. a gente já achou. Pronto. A, Pasta PEX. a, a pasta de comunicação alternativa, e o que mais? Bota pasta PEX e bota POD. Porque são dois Pasta, diferentes. PEX e o Pod, né? Isso. Eu anotei tudinho aqui, mas eu posso ser traída. Porque eu faço pouquíssimas coisas. Alguém tá com a mãozinha levantada ainda. Thalia ou Thalita? É Thalita, Thalita. Isso, professora, sou eu. Diga. Eu tenho uma situação que ela é um pouco óbvia e um pouco complicada, porque é uma criança de 4 ou 5 anos que é claramente autista, porque ele tem estereotipia, é não verbal, só que ele verbaliza coisas, assim, ou repetindo as coisas que a gente fala, ou as coisas que ele gosta, letras, ele. Aham. Aí, tipo assim, eu não sei, e aí é esse meu questionamento para a senhora. Se eu devo inserir uma comunicação alternativa para essa criança, que ela não verbaliza muita coisa, né? Ela verbaliza realmente coisas bem aleatórias. E se eu devo fazer isso justamente porque ele não tem diagnóstico, não tem acompanhamento, ele realmente, a família basicamente se recusa, porque eu já tive notícia de que já foi informado que seria necessária uma avaliação, mas até agora nunca houve. Aí o meu questionamento nesse tipo de situação, o que seria o ideal? Porque ele está no ambiente escolar, eu percebo que ele se insegura com alguma frequência, mas ele não se comunica, ele vive individualista na dele. Olha só. Um dia me perguntaram assim, minha menina estudava com um menino que era super inteligente, mas tinha uma desgrafia horrorosa, sabe? O caderno era triste e tal. E um dia eu tô lá esperando minha filha do balé, aí a mãe do menino vai me perguntar assim,
Você acha que eu deveria levar fulano para fazer um diagnóstico? E aí eu disse assim, você precisa do diagnóstico? A escola está lhe pedindo? Ela disse, não, eu nem preciso, nem a escola está me pedindo. Eu disse, então para que você vai fazer o diagnóstico? Então eu jogo para você a mesma pergunta. A comunicação alternativa seria interessante. Talvez a inclusão dele fosse potencializada por isto, mas possivelmente ele não vai utilizar em casa, porque se a família ainda está num nível de negação, a ponto de não querer nem levar para o médico, vai aceitar usar algo que vai tirar a fala? Então, você poderia usar a comunicação alternativa para que você fizesse uma avaliação mais justa com ele, né? Para que você pudesse avaliar conceitos. Então, por exemplo, um cartãozinho vermelho, um cartãozinho azul, um cartãozinho amarelo, um cartãozinho verde. Aponta para mim o verde. Aponta para mim o amarelo. Pega para mim o vermelho. Então, eu estaria usando uma comunicação alternativa como recurso de avaliação, como recurso de ensino. Mas eu não sei se como recurso de comunicação social isso seria útil, visto que a família acha que tá bom ele lá na escola sem fazer nada. Tu tá me entendendo, Thalia? Estou sim, professora. Thalia. E Não o sei se é pior o nome, não. é Thalia. Pronto. É algo que me incomoda bastante, porque assim, não tem progresso. Infelizmente, assim, ele evoluiu bastante, tanto é que a mãe jura que tá tudo ok, né? Porque ele sabe letras, ele sabe cores, ele sabe números, tudo mais. Só que a comunicação dele é justamente essa que eu estou dizendo. Ele repete as palavras o dia todo, o que ele acha interessante ele vai repetindo, as coisas que ele considera importante. Por exemplo, hoje eu disse assim, não pega o brinquedo dele, deixe com ele. Aí ele repetia, deixe com ele. O brinquedo É é com ele. Entendeu? uma Se ele, ecolalia, né? é tipo uma ecolalia, só que com o objetivo de comunicar, só que com a frase da outra pessoa. Ele não coloca para si. Aí, realmente, a minha preocupação era incluir ele numa comunicação social, mas já que não vai ter, né, progresso, justamente porque não tem em casa, então não adianta, né? É delicado, né? A não ser que a gente conseguisse persuadir a família, e aí seria o ouro, né? Justamente. E interessante é que ele tem um irmão mais velho, que as outras professoras me dizem justamente que é exatamente a mesma coisa que o irmão, com exceção que ele é agressivo, o irmão mais velho, e o mais novo não é, ele é mais doce, ele é mais amável. Então, provavelmente, os dois, né, têm as mesmas características, mas a mãe continua se recusando, infelizmente. Mas eu Exato. agradeço pela sugestão. De nada, amor. E aí, Jussiene e Cristiane, ainda tem pergunta ou esqueceram a mãozinha levantada? Acho que esqueceram, né? Então, gente, era essa primeira introdução que eu queria trazer para vocês, né? Eu acho que seria interessante eu socializar. Pode repetir a pergunta, isso, né? Acho que é isso. É interessante que eu socialize essa apresentação com vocês, já com o que a gente falou hoje, para que vocês deem uma lida. Eu não sei o outro dia, Márcio, tu sabe qual é o outro dia da nossa aula? Eu esqueci. E aí, para que vocês deem uma lida, né, antes da gente se encontrar, para que a gente aproveite bem muito o momento de produzir o material realmente, né? Combinado? Dia 24, professora, a próxima aula. Dia 24. Ok, pronto. Então, eu socializo com vocês o material. Isso, 15 dias. Isso, pronto. E aí, a gente, no dia 24 à tarde, a gente faz isso. Certo? Ô, Márcio, tu acha que seria possível, eu e minhas maluquices, mas eu vou falar, se não for, tudo bem. Pode falar, professora. Tu acha que seria possível a gente conseguir alguma impressora para esse dia?
Deixa eu falar, com certeza a gente consegue, professora. Pronto, fala com... Eu tenho uma impressora daquela pequenininha, mas aquela bobinazinha no instante vai acabar e não vai ficar no modelo. É porque tem que ser colorida, né? Não, a gente pode fazer preta e branca só para modelo, só para sair na hora o que a gente montasse. Acho que era Pronto, uma boa, né? Era? é uma boa. Que a gente conseguisse. Tá certo? Pronto, isso é fácil, professora. Pronto. Que a gente, pelo menos a gente imprime. Se não for possível levar para lá, eu queria, Márcio, ver se a gente se articulava, porque a gente imprimia algumas folhas 1A porque o PEX eu tenho, a gente imprimia, vai dar certo. Se não conseguir levar para lá, não tem problema, eu já tive outra ideia aqui, dá certo. Certo? De uma Pronto. forma ou de outra eu levo, tá bom? Tá bom. Mas se Pois precisar, professora, é só avisar, ou mandar o arquivo, ou mandar. isso a A gente gente faz de faz. outra forma. Isso Pronto. mesmo. Pois, minha gente, muito obrigado. Eu espero ter contribuído para esse início, para esse start da gente pensar sobre comunicação alternativa. Eu mando o material para vocês darem essa lida, né? Eu acho que eu vou anexar já agora. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu vou aqui no... Peraí. Eu precisava abrir a aba do WhatsApp. Aí eu já anexo aqui para... Deixa eu só fechar a minha aba aqui. Eu anexo para o de vocês, da universidade. Deixa eu ver. Isso. Aqui. Vou anexar aqui. Documentos. Recentes. Aqui. Já foi. Eu acho que ele não está nem terminado ainda com mensagem final, papapá, papapá. Mas para não demorar muito e a gente perder a mão, já fica aí com vocês. Isso, para vocês já darem uma olhada. Já foi. Pronto, já deixei lá, certo? Porque aí já dá para vocês olharem. Ah, que bom que vocês gostaram. Espero ter contribuído e vamos partir para a prática. Professora. Vamos para a prática, né? Isso. Muito bem. Então, pessoal, eu acho que tem Cristiane e tem Jussiane. Você alguma pergunta, pessoal? Ou é porque vocês só levantaram a mão mesmo? Sem querer. Porque tem às vezes... E às vezes, na própria fala ficou já a resposta, alguma coisa assim. Exato. Alguém quer se colocar? Professora, eu não sei se... mas, primeiramente, muito boa aula, não é? Oh, coisa boa. Muito boa aula, assim, porque assim, a gente percebe que a gente às vezes quer fazer uma coisa teórica, como start, como você me falou, para quando chegar na parte prática, a gente, do start, conseguir construir a parte prática e fechar o ciclo. Então, assim, eu percebi que esse start de hoje foi uma coisa fantástica, né? Assim, no sentido de que conseguiu dar aquela introduçãozinha teórica e conduziu para a questão prática, que vai dar continuidade, logicamente, no próximo encontro. E pelos parabéns aí que as meninas colocaram para você, pelos coraçõezinhos, né? Oh, coisa boa. A gente percebe que há uma boa aceitação, isso é muito positivo, isso é muito bom. E que Isso seja mesmo. assim, né? Conhecimento sempre tem que ser compartilhado em todos os sentidos. E aí, professora, seu conhecimento, e tanto teórico como prático com as crianças e em clínica, ajuda bastante as meninas até a diminuir uma angústia que tem que trabalhar constantemente com crianças. E, assim, esse compartilhamento de conhecimento é muito importante. Eu acho que elas concordam comigo nesse sentido. E aí, assim, é uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado de novo, professora. Obrigado a cada um que participou. A gente tinha 29 pessoas, ou seja, estava quase toda a turma aqui presente. Coisa boa. E essa aula vai ficar gravada, eu vou colocar lá no YouTube para vocês, quando um dia que vocês quiserem rever a aula, né? Retomar a aula para o Start. Então, pessoal, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todo mundo. E até o próximo encontro, professora. Boa Boa noite. noite.